Para gravar. Bem, estamos gravando. Vou compartilhar de novo a tela aqui que eu estava compartilhando agora, que é, bem, nós estamos então na diagrama da constituição subjetiva, diagrama inconsciente, pré-consciente, consciente. Vejam vocês que a gente tem, nesse caso, nós temos aqui um iceberg. Então, veja, nós temos aqui um iceberg em que a maior parte do gelo que está boiando no mar está debaixo das águas, né? A maior parte está debaixo das águas, e uma pequena parte do iceberg está em cima das águas. Espero que vocês estejam entendendo que isso aqui é um iceberg. Então, essa moral do iceberg nós vamos usar, essa analogia nós vamos usar na constituição subjetiva no diagrama. Essa parte de cima das águas, a visível, a que todo mundo tem acesso, é o que eles chamam de sistema pré-consciente consciente, ok? Sistema pré-consciente consciente é esse que a gente tem acesso, que está visível. E ele vai chamar de sistema inconsciente o sistema que está debaixo das águas, que está sob recalque, que está recalcado. Então vamos lá. O consciente, ele vai dizer, ninguém tem dúvida. O consciente é o nosso sistema perceptivo, é o sistema que faz a gente estar em vigilância, com atenção, com memória, toda atualizada, toda agora, né? Funcionando nesse momento, né? Nosso sistema da percepção. O sistema pré-consciente seria aquela parte do consciente que pode ser acessado, mas não está acessado no momento, ok? Então, é o stand-by da consciência. Você não fica lembrando, tendo atenção, tendo afeto, emoção por tudo ao mesmo tempo agora. Então, agora nós estamos aqui concentrados nessa aula e você não está, por exemplo, lembrando do número do telefone da sua mãe. Mas, se você precisar dele, você aciona isso no pré-consciente, porque ele fica em stand-by. Então, o pré-consciente seria essa parte que sofre que sofre uma pequena censura, ou melhor, ele é posto um pouco de lado, mas não necessariamente não é acessível. Ele é acessível. Ele só é pré-consciente. Ele pode virar consciente. Ele pode entrar no seu sistema perceptivo agora. Tá bem? Então, o sistema consciente, sistema perceptivo. O pré-consciente é aquele que pode ser acessado à consciência, mas não está no momento. Todos os dois, o sistema pré-consciente e consciente, compõem um só e ele está em cima das águas. Ele está sobre as águas. Ele está visível. Ele é a nossa parte visível. E, portanto, a menor parte nossa, do ponto de vista psíquico. Mas o Freud vai dizer que, diferentemente desse sistema, nós temos um sistema inconsciente que ele está debaixo da água, ele está sobre o recalque, ele sofreu o recalque, ele não pode aparecer nessa parte de cima. Esse sistema inconsciente não pode aparecer nessa parte de cima. Por que ele não pode aparecer? Porque esse sistema consciente, ele é produzido essencialmente pelos nossos desejos. Pelos nossos desejos variados, mais obscuros ou mais claros, não importa, nossos desejos. Algo do nosso desejo não pode vir, não pode aparecer na ordem social, na ordem perceptiva ampla. O desejo não pode aparecer, ele precisa sofrer recalque. Por quê? Se a gente pudesse viver o desejo do jeito que ele vem, do jeito que ele aparece, do jeito que ele traciona, que ele tem um impulso de satisfação, nós poderíamos colocar a perder a sociedade. Porque se eu quero matar alguém, eu mato. Se eu quero copular alguém, eu copulo. Se eu quero fazer qualquer coisa escusa, eu posso fazer. Quer dizer, as ordens sociais, o desejo não quer conhecer ordem social. Ele quer satisfação. Então, os nossos desejos tracionam o sistema inconsciente a sair, a aparecer no sistema consciente pré-consciente. Essa é a seta da força, do impulso que o desejo faz, ou a pulsão, ou o impulso, ou o instinto que a gente tem de satisfação do desejo, desse desejo vir para o sistema pré-consciente consciente. Então, nós temos que exercer força para isso manter-se recalcado, para isso manter reprimido. E quais são as formas disso aparecer, desse desejo aparecer, desse desejo inconsciente surgir?
Nós temos, gente, 5 formas até agora catalogadas. Uma delas é o famoso ato falho freudiano, né? O ato falho da linguagem. É o ato falho. O que seria o ato falho? O ato falho é você trocar um nome por outro. Você, a linguagem falha, você troca um nome por outro. Então, por exemplo, você está namorando e de repente você namorando uma pessoa e de repente vai falar amor e fala mãe, né? Amor, mãe, né? Em vez de falar amor, fala amor. Aí, em vez de você troca assim, fica mal feito, mas enfim. Algo surgiu no ato falho, alguma coisa desse mundo inconsciente quis, como efeito, quis surgir no mundo consciente. Ou, se não é o ato falho, você pode também ter os xistes, que são aquelas piadas sem querer. Quer dizer, você brinca, você solta uma piada meio sem querer, assim, e essa piada ofende alguém é, bota todo mundo, faz uma ironia com todo mundo, de maneira que a piada pode vir mostrar algum desejo que você tinha em relação a aquilo que estava aparecendo. São xistes. Os xistes, então, são essas piadas, esse dito espirituoso, essa piada espirituosa, assim, que sai sem querer e que você teria uma intencionalidade de dizer, né? O Freud brinca uma vez que um sujeito que ia ser morto, um prisioneiro ia ser morto numa segunda-feira. Aí os soldados, os policiais vêm buscar ele na cadeia, abre para ele poder ser executado, e ele vira para os soldados e fala assim: bom dia, bela forma de começar o dia. Fala assim com os soldados. Quer dizer, ele faz uma ironia com aquilo, ele vai morrer, mas ele faz uma ironia com aquilo para mostrar que ele desdenha aquele sistema todo e que aquilo ali não importa para ele. Mas, na verdade, ele está fazendo um jogo de palavras, porque aquilo importa, né? Bem, nós temos os atos falhos, os xistes. Outra maneira disso aparecer é através dos sonhos. Então, anotem aí, porque eu não tenho essa anotação aqui. Então, seria os xistes, que são as piadas, sem querer. Seriam os atos falhos de língua, né, da linguagem, né, os equívocos de linguagem, os lapsos, ou seriam também os sonhos. Os sonhos talvez sejam os primeiros, a primeira forma que o Freud viu que esse desejo pudesse aparecer. Ele vai dizer, inclusive, que o sonho é a realização do desejo. Ele vai dizer, olha, os sonhos é uma bela forma da gente interpretar o que vem desse inconsciente, o que traciona, o que impulsiona esse desejo a se realizar. Então, os sonhos, às vezes mas os sonhos são muito codificados, então você precisa de decodificá-lo. Às vezes os sonhos são extremamente, digamos, claros, né? Você está desejoso de uma coisa e sonha que conquistou aquilo não tem nem interpretação. Mas a maioria dos sonhos eles vêm codificados e eles precisam entrar na linguagem, ou seja, você precisa contar para elaborá-los. Mas é uma bela forma de você saber o conteúdo do seu desejo ou do seu inconsciente. Uma quarta forma são os sintomas. São os sintomas subjetivos. A ansiedade, a depressão, a angústia, a anorexia. Estou falando de sintomas propriamente adolescentes, né? A bipolaridade adolescente, essas formas de variação de humor, enfim. Essas manifestações da sexualidade adolescente, etc., essas manifestações sintomáticas, uma vez decodificadas, você pode saber do que se trata propriamente do desejo, de que desejo se trata quando esses sintomas vêm no lugar no lugar do desejo, quer dizer, o que desejo esses sintomas estão portando, né? Às vezes o sujeito está ansioso, extremamente ansioso, porque ele deseja afeto, ele deseja aproximação, ou ele deseja que alguém dê atenção a ele, né? Às vezes o sintoma é deprimido
porque esse sujeito quer incondicionalmente a presença do outro ali na vida dele, ou coisas do gênero. Enfim, os sintomas dão sempre pistas de que desejo se trata. E, por fim, quinto e último, é o próprio vetor da transferência. Né? A transferência é algo que vocês, como professores, vão viver muito nas suas salas de aula. Né? As transferências, lembra, é aquele vetor lá do S para o A, do sujeito para o objeto. Né? Aqui, ó, transferência, vejam vocês, sujeito para o A. Quer dizer, por que isso é inconsciente? Por que isso me dá pista do desejo? Porque, veja, imagina que um aluno chega para você todo temeroso, assim, tendo você como uma autoridade muito, muito feroz, porque às vezes ele transfere para você o pai que é feroz com ele, né? E aí ele acha que todo professor vai ser feroz também, ou vai ser autoritário, como talvez o pai seja com ele. Então, ou seja, o sujeito transfere inconscientemente para o objeto alguma coisa da sua vida pessoal. Então, a transferência é uma maneira de a gente descobrir também o conteúdo desse inconsciente. Tá bem? Esses são os efeitos de que fala o Freud no texto dele. Deixa eu descompartilhar e conversar. O Guilherme pergunta por que o sistema inconsciente é maior do que o consciente? Guilherme, porque, na verdade, nós mais nos desconhecemos do que nos conhecemos. A gente tem mais elementos desconhecidos nosso do que conhecido. Ou seja, cada um de nós se conhece muito pouco. Como a gente sabe disso? Através dos efeitos. Ah, tá, eu mensuro essa diferença. Como você vai mensurar isso, né? Como você vai colocar isso na medida? Não, isso não é matemática, ok? Nós não estamos no campo das ciências exatas. Nós estamos no campo das ciências humanas. Você sabe disso porque a maneira que você se dedica, por exemplo, a fazer uma análise, ou fazer uma terapia, ou relacionar-se com mais pessoas, você vai descobrindo tanta forma de você ser, você vai descobrindo tantas maneiras de ser, que vai mostrando quantos eus ou quantos traços identificados que o ego tem, que são enormes, que são uma variação gigante, né? Algo muito para satisfazer um pouco a voracidade das pessoas que trabalham com exatas, está na própria constituição cerebral nossa, o quanto a gente desconhece as sinapses que a gente faz. Muitos vão dizer que a gente tem acesso só a 10 a 15% de tudo que a gente poderia usar do cérebro. Mas isso é só uma analogia. Do ponto de vista psíquico, da nossa alma, né, da nossa psique, do nosso psiquismo, o que acontece conosco, Guilherme, é que nós temos tantas potencialidades e tantos desconhecimentos do que a gente tem para realizar, que nós só realizamos poucas coisas do que a gente poderia fazer. Tem mais perguntas? Bem, isso aqui é mais fundamental, então. Olha, então eu tenho os sonhos, né? Olha os sonhos. Guilherme, se você analisar os seus sonhos toda manhã, você vai descobrir o mundo que você tem e que você desconhece. Os sonhos são uma boa porta para a gente saber sobre o que a gente desconhece de nós mesmos, né? Os atos falhos de linguagem, né? Às vezes, enfim, você troca nomes, os xistes, as piadas, as coisas, as ironias que você faz assim sem sentido e que na verdade tem um sentido próprio que você vai descobrir qual é, os tantos de sintomas que a gente tem, das tristezas, as depressões, as ansiedades, as formas mania de limpeza, as formas obsessivas, os nossos transtornos do pânico, as nossas adesão quem aqui já
já usou droga ou já usou álcool em demasia, você tem acesso a um mundo onírico, um mundo muito mais amplo de consciência do que esse que a gente está vivendo aqui agora, perceptivo. Quanto aos sonhos, pergunta o Guilherme, eles têm significado sempre ou tem elemento aleatório? Os sonhos, Guilherme, funcionam da seguinte maneira, na verdade. Os sonhos, nada mais. Qualquer mamífero sonha, né? Qualquer mamífero sonha, mas só nós colocamos o sonho na linguagem. Só nós elaboramos um sentido para o sonho, ok? Porque qualquer mamífero sonha porque ele é uma manifestação elétrica do cérebro. Então, o cérebro capta imagens do dia a dia, né? Imagens do seu dia, dos seus dias, e depois você, ao anoitecer, dormindo, você tem impulsos elétricos que fazem com que essas imagens venham à sua mente. Elas venham aleatoriamente à sua mente. Mas nós, quando contamos essas imagens que vêm, elas formam um sentido, elas formam vários sentidos, aliás. E você pode explorar esses sentidos a partir do que você está vivendo. Então, de repente, você sonha que está no sítio da sua avó, mas que de repente você tem um monte de braços, é uma centopeia gigante, ou, enfim, que vem alguém que vai te matar e você consegue julgar um veneno, você consegue elocubrar, fazer uma espécie dar sentido para isso, a maneira da sua vida propriamente dita, da sua vida em vigília, pelas coisas que você está vivendo. Mas Pelas conexões. muitas vezes precisa de um profissional, né? Porque eles não são muito explícitos os sonhos. Então, às vezes, eles estão te dizendo muitas coisas que você, por si só, não vai conseguir enxergar. Sobretudo, Natália, se você está passando por algum problema, algum sintoma psíquico, que aí o sonho pode ajudar você a desatar os nós. Isso é fundamental. Agora, esse exercício de analisar o sonho, nós podemos todos nós fazermos toda manhã. Assim, toda manhã, dá uma pensada na hora que você está tomando café, pensar, o que eu sonhei? E faz essa pergunta, o que esse sonho quer me dizer? Aos poucos você vai tendo mais noção de si ou das conexões que esse sonho apresenta. A Tainá, eu posso falar que eles são parte de nossa psique? Claro, sim. E quando você fala a palavra psique, está falando sobre essa parte interna do nosso eu? Ok, a palavra psique é o psiquismo, é a alma ou é a mente, né? O mental. É constituição psíquica, ok? Isso tudo compõe a nossa constituição psíquica. Os sonhos também fazem parte delas, tá bom? Ou dela. Acho complicado. Na primeira aula você separou medicina da psicologia. Quando falamos psique, estamos relacionando a psicologia. Exatamente, Tainá. Lembra que a medicina, ela vai trabalhar o organismo concreto, não é isso que a gente falou lá? Quer dizer, a psique vai trabalhar esses elementos que são os efeitos do mundo, efeitos das relações sociais nesse corpo. Então é isso, nós vamos trabalhar o que é mental. Então nós pega lá aquele primeiro diagrama que eu fiz, primeira aula com o roteiro que eu mandei para vocês pelo Moodle, que você vai ver isso com clareza. Então isso é importante recuperar isso para você ir entendendo. Nós estamos no universo do psiquismo, da psicologia, do mental e não do orgânico, mas que esse mental afeta o orgânico, claro. Então, nós temos os sonhos, nós temos os sintomas, nós temos as transferências, os atos falhos e os xistes. Tá bem? Bem, vamos então explicar a primeira tópica. De novo, eu estou aqui no nosso diagrama, então nós descobrimos que essa parte é a parte do nosso consciente, ela é bem menos, enfim, ela é bem menor, ela é bem focada, enquanto o inconsciente é muito gigante. E esses efeitos nós vamos descobrir na maneira que a gente vai analisando nossos sonhos, nossos atos falhos, nossos sintomas, nossas transferências, enfim.
Eu vou escrever isso de outra maneira. Veja essa segunda maneira, que é a mesma, só que com o diagrama mais freudiano. Veja lá, eu tenho aqui o sistema consciente perceptivo consciente, né? O sistema da percepção, que seria só essa tampinha desse diagrama, tá bem? Eu tenho o pré-consciente, que seria ainda essa parte acima da água, né? Que pode ser acessada a qualquer momento. Nós temos o reprimido e essa parte inconsciente, ou sistema inconsciente, que é essa parte que está debaixo do reprimido, ou debaixo da água, tá bem? Vocês vão saber que esse diagrama aqui, né, esse esquema, ele é aberto porque ele é dado às influências do corpo, as influências do organismo, tá bem? Então, aqui é a nossa ponte com o organismo. Bem, aqui o Freud escreve isso de uma outra maneira, mas, em outras palavras, ele está dizendo a mesma coisa. Ou seja, nós temos um sistema inconsciente regido pelos nossos desejos que busca satisfação a qualquer custo. Ele busca satisfação, ele tem impulsos para se satisfazer, para vencer o reprimido, para vencer o recalque e aparecer no sistema pré-consciente-consciente. Nós temos o sistema pré-consciente, que seria esse stand-by da consciência, e nós temos o sistema perceptivo consciente, que faz com que esse que a gente está tendo acesso aqui agora. Ok? Se é claro para vocês essa primeira tópica, eu vou apresentar a segunda tópica, que aí nós vamos complicar um pouco essa tópica. Veja, vamos complicar a primeira tópica. Veja lá. Na segunda tópica, o Freud vai estabelecer o diagrama ego e id. Na verdade, é ego, id, superego, né? Qual que é o diagrama ego, id, superego? Veja bem, nós temos aqui, veja que nós temos decalcado lá a primeira, sistema pré-consciente-consciente, o sistema pré-consciente, perdão, o sistema perceptivo-consciente, o pré-consciente e o sistema inconsciente. Mas sobre, vamos dizer que aí nós temos nós temos o campo. Nós temos o campo onde joga a bola. Mas os jogadores vão vir agora, que é o que ele chama de ego, de id e de superego. Nós temos, então, o diagrama da segunda tópica. Aqui é o sujeito, né? O sujeito todo, o sujeito psíquico, né? A constituição psíquica está estabelecida. Contra ela nós temos o mundo externo, né? O que não é o sujeito é o outro, é a minha alteridade, ou é o mundo externo. E nós temos então aqui o ego, o id e o superego. Vamos lá. O que seria o id? Essencialmente, o id são as nossas forças pulsionais. São as nossas forças, são os nossos impulsos de satisfação de desejo. O id é a nossa base arcaica, a nossa manifestação mais primária de satisfação do desejo. O que seria o nosso ego? O nosso ego é essencialmente o mediador entre o mundo externo e o id. Entre o mundo externo e o id. Entre as normas e as regras do mundo externo, das regras sociais, e as forças pulsionais ou instintivas do id, que quer satisfação a todo custo, né? Que quer satisfazer o desejo, quer vencer o reprimido e satisfazer o desejo. Então, o ego seria esse mediador entre uma coisa e outra. Mas ele não media, ou ele não medeia apenas duas forças, mundo externo e id. Ele medeia também o superego. Puxa vida! Mas o que seria o superego? Já sabemos. O superego é aquela internalização dos valores morais do mundo externo. Eu internalizo esses valores e crio uma moralidade que vigia o ego. Que vigia o ego. Então, vejam vocês. Eu tenho aqui o mundo externo, a parte do ego que internaliza os valores do mundo externo
e cria um ideal é o superego, que passa a vigiar o ego para funcionar de acordo com esses ideais que ele constituiu. Então, o ego passa a ser o mediador entre o id, forças pulsionais, o mundo externo, as leis da sociedade, das regras sociais, e o superego, que são os ideais internalizados que passa a reger o ego. Então, aí nós temos a segunda tópica da constituição subjetiva do sujeito, psicamente do humano. Vamos descompartilhar para a gente conversar. Não é muito fácil, então vamos entender isso. Vejam vocês. Disse para vocês que no campo, né, no descritivo, nós temos no sistema descritivo, a gente tem o consciente, o pré-consciente e o inconsciente. Nesse campo, jogam o id, forças pulsionais, o mundo externo que está fora do sujeito, o ego que medeia essa relação entre forças pulsionais e mundo externo, e ele também tem que mediar a internalização dos valores morais nesse superego que cobra do próprio sujeito funcionar de acordo com ele mesmo, né? Com esse ideal, de acordo com esse ideal. Então, ele passa a ser regido por esses três severos senhores. Vou dar um exemplo. Sala de aula, professora corrigindo os deveres, uma professora de língua portuguesa corrigindo os deveres de casa, passando um visto nas carteiras. Então, as carteiras estavam todas assim enfileiradas, essa professora passando visto nas carteiras, passando visto no para-casa de todo mundo, vendo os exercícios e tudo mais. E essa sala tinha uma menina que era satanada, era uma menina completamente que desorganizava a sala, ela era uma líder de turma, meio negativa, assim, enfim. Ela era complicada lá na sala. O que ela fez, essa menina? A professora corrigiu a primeira fileira, e ela estava de costas, então ela estava corrigindo assim, os deveres, vendo cada um, se todo mundo fez. Passou, nós estamos falando aí de 13 anos, do Fundamental 2. Essa professora passou a primeira fileira, e quando essa professora passou perto a menina estava na segunda fileira, no meio da segunda fileira, essa professora passou na primeira fileira e estava de costas para essa menina, debruçado sobre as carteiras, e aí essa menina que desorganizava a turma, fez assim na bunda da professora. Mostrou a cena de pênis na bunda da professora. Assim. Fez assim, botou o dedo em riste e quase encostou na professora. E todo mundo riu na turma. Todo mundo riu. Não sei se dá para entender o que eu estou dizendo aí, sobretudo para quem tem algum problema aí, mas e para a Gislane e para o Guilherme explicarem, mas o que eu estou dizendo ele fez um gesto obsceno atrás da professora, né, nas costas da professora, e aí todo mundo riu daquilo, fez pilhéria e etc, e todo mundo virou e falou: ô professora, olha a fulana colocando o dedo na poupança da senhora. Olha a fulana fazendo isso, colocando o dedo na poupança da senhora. A professora virou, porque ela não tinha visto, ela virou, a menina já não estava com gesto nenhum, a menina estava já com um sorriso de malicioso, e a professora virou e disse, a professora ficou vermelha. Na verdade, a professora se enrubesceu, ficou enrubescida. E aí, ela voltou continuar os exercícios. Como ela ficou meio envergonhada, ela continuou fazendo o exercício. E todo mundo lá fazendo chacota, pilhéria e tudo, ela continuou fazendo exercício. Aí passou para a fileira da menina. Então ela veio do fundo corrigindo os deveres. Quando chegou na carteira da menina, a professora falou assim para mim: Marcelo, eu não vi, mas eu fui pulando a aluna. Eu fui da carteira anterior à aluna, eu fui pulando a aluna e fui para frente.
É um ato falho, né, da professora. Né? O inconsciente, assim, não corrige esse negócio. Então, ela foi para frente. Aí, no meio do salto, né, do meio da ultrapassagem, a aluna virou para ela e falou assim, esquecendo de mim, professor? Quer dizer, estava tirando um sarro ali da professora. Aí a professora virou, baixou lá, corrigiu o dever dela, deu o visto dela, passou para o seguinte, etc. Foi para a terceira fileira. Passar na terceira fileira. Quando fez o mesmo gesto, quando ela passou perto da aluna, a aluna de novo fez assim na bunda da professora. Sem encostar, evidentemente, só para poder fazer algazarra. E aí foi todo mundo de novo, ô professora, do tipo, ô cega, você não está vendo, não? Né? Enfim, todo mundo estava lá, e aí 2 meninos delataram a professora. Professor, olha, a fulana está fazendo assim na poupança da senhora. Do tipo, né? Você vai deixar? Aí a professora ficou raivosa, assim, ela teve raiva, né? Recobrou a consciência e falou assim, virou para a aluna e falou, fulana, você fez ou não fez? Porque a menina já estava sem o dedo, né? Sem mostrar. Fulana, você fez ou não fez? Aí a fulana ficou calada, todo mundo parou assim. Pois, se você fez e queria ter seu minuto de fama na sala, teu poder retirando o meu, você conseguiu, mas ele acabou agora. Falou assim com ela. Vou repetir. Se você fez para ter seu minuto de fama, ter poder na sala e tirar o meu, isso aconteceu e acabou agora. Aí todo mundo começou a falar, bem feito, bem feito, bem feito. Aí a professora voltou para a correção, mas ela virou para mim e falou, Marcelo, eu fiquei cego, eu já não estava corrigindo, não estava vendo que eu estava dando visto. Eu fiquei com raiva, e aí eu dei visto, passei um exercício para todo mundo, fazer, lá um exercício de fixação lá do livro, passou para todo mundo fazer. Todo mundo ficou, né, assim, sério, todo mundo ficou sério depois, porque ela deu essa bronca, ela ficou alterada, sentou lá, passou o exercício, todo mundo foi fazer o exercício. Aí a menina pegava o exercício dela, cada exercíciozinho que ela fazia, a própria, fez o dedo assim, ia lá na carteira da professora e dizia para ela, professora, tá certo, olha se tá certo o que eu estou fazendo. A professora falava, tá, pode voltar. Aí ela voltava. Daí a pouco ela vinha de novo, professora, olha aqui que eu estou aqui, vê se, eu estou com dúvida, vê se é isso. Aí a professora virou para ela e falou assim, fulana, olha, você fez alguma coisa contra mim, eu não gostei, estou com raiva agora, vai passar, mas nesse momento, senta lá na sua carteira, faça o exercício e depois eu vou ver todos juntos. Aí a menina voltou para a sala e todo mundo falou, bem feito, bem feito, bem feito outra vez, porque é assim, na sala de aula. Bem feito, deu uma zombada da menina. Aí ela pensou em conversar com a menina no final da aula, mas bateu o sinal, os meninos levantaram, porque era no intervalo, eles levantaram para sair, e ela não falou mais nada, nem conversou mais com a menina, mas enfim, foi isso. Bem, vamos voltar. Vamos agora analisar isso aqui do ponto de vista dessas tópicas. Se eu pergunto para vocês, qual parte dessa dissecação psíquica, né, dessa construção do diagrama, desse diagrama completo, e aí eu estou dizendo desse diagrama aqui, esse diagrama que vocês têm na página 8 do seu texto, né, aí eu estou dizendo desse diagrama completo, vejam, qual parte desse sistema psíquico fez a menina colocar o dedo na bunda da professora? Qual parte desse sistema fez a menina fazer assim na bunda da professora? Francisco responde, ego. Ele está certo. Foi o ego. O ego é sempre o mediador, é sempre o que faz, é sempre o agente. O ego, Francisco, ele fez
Para atender a quem? O mundo externo ou o id? O id, diz a Andrea. Exatamente. Ele fez para atender ao id. E o que vocês acham que queria o id? O que o id queria? Sim, queria a plateia. Mais do que a plateia. Queria a atenção da plateia? Queria ter poder? Sim, queria ter poder. Queria prazer? Sim, Andréia, queria prazer. Mais do que prazer. O que o id queria? O id vira para o ego e fala assim: olha, ego, eu quero uma coisa. Eu quero satisfação, eu quero prazer. Eu quero a atenção dos outros, eu quero a plateia, eu quero poder, eu quero desafiar, bom demais. Poder momentâneo é isso, que a professora interpretou muito bem. Mas sabe, é radical o id. O id quer, mata essa professora. O impulso é, estraçalha essa professora, destrói essa professora. Ela está oprimindo a gente nessa sala, destrói essa professora. Aí, o ego vai ter que mediar essa força para dizer, peraí, eu não posso matar essa professora, porque eu tenho também que atender ao mundo externo. Então, eu tenho que atender ao mundo externo e tenho que atender a professora. Perdão, eu tenho que atender ao mundo externo, a regra do mundo externo, não matarás, mas tenho também que atender ao id. Então, eu tenho que inventar uma coisa que eu dê prazer ao id, mas que não é um prazer total. Vai ser o dedo na bunda da professora. Tá claro a ideia? Então, o impulso do id é radical. O ego precisa mediar isso com as leis externas. Bem, aí acontece uma outra coisa. A professora para acertar e diz justamente isso que vocês interpretaram aqui. Quer dizer, você queria ter poder e tirar o meu? Exatamente, ela interpretou a coisa. Se eu destruo essa professora, eu tenho chance de ter poder nessa sala, que é o que eu mais quero. Então, eu vou destruir essa professora, mas o ego, então, não destrói, só a desautoriza. Desautoriza com gesto. A professora fica vermelha e depois foi aquilo que aconteceu. A professora, então, diz: eu quero ter poder, eu quero te. Olha, você queria ter poder e retirar o meu? Pois esse poder acabou agora. Quer dizer, quando ela fala isso, ela restitui o seu lugar e, ao mesmo tempo, ela desmascara a intencionalidade da aluna, que queria destruí-la para ter o poder na sala. Ora, se for isso, o que aconteceu em seguida? A professora passa um exercício e aí ela vai toda hora lá na professora para ver se o exercício está sendo feito. Aí eu pergunto para vocês, qual parte dessa estrutura, né, dessa estrutura mental que a gente está conversando aqui hoje, qual parte dessa estrutura mental, né, dessa constituição subjetiva, fez ela levar o exercício lá na frente para a professora ver toda hora? O Francisco responde: superego. Francisco, quem faz é sempre o ego. Então, o que fez ela levar o exercício lá para a professora foi o ego. Por que era o ego? Aí sim, para atender a quem? Para atender o superego. Por quê? Porque o superego, depois que ela foi desmascarada, provavelmente entrou na cabeça da menina dizendo, né, assim, julgando, observando, avaliando, destituindo essa menina. Provavelmente, esse superego, como se fosse nosso superego, vai dizer para ela: bem feito, você merece, você não... por que você fez isso? Você não devia ter feito, você não cumpriu o ideal que eu estabeleci que você deveria cumprir, coisas do gênero. Ou seja, o super-eu vai julgar, o superego vai julgar o ego tão abismalmente, tão abissalmente, assim, tão enormemente, que faz com que o ego tenha que inventar alguma coisa para amenizar a força do superego. Quer dizer, ele tenta restituir essa condição ou mediar essa relação de maneira que o superego também fique satisfeito. Então, o ego é uma pura ansiedade, quer dizer,
ele é pura angústia, né? Ele fica sempre tentando mediar as forças que compõem esse universo. Deixei nas questões aqui de vocês, senão eu me perco. Andréa fala o ego, o Francisco entendeu. Andréa tem que refazer o filme com a professora. Exatamente, Andréa, ela vai ter que refazer o filme com a professora. Mais do que com a professora, com o seu próprio superego, que já destituiu, quer dizer, o próprio superego já aniquilou a própria menina. Quer dizer, o superego da menina já aniquilou a própria menina, o ego da menina. Francisco, então é possível dizer que o ego é o responsável pelas nossas atitudes, desde que não sejam pulsões? Exatamente. Ele é responsável, inclusive, por dar vazão ou não às pulsões. O ego é o agente que faz. É o ato. O ato é do ego. Vocês vão ver lá no texto que o Freud fala assim, o senhor da motilidade, né? É o motor do funcionamento do sujeito. As pulsões querem satisfação, mas é o ego que tem a capacidade ou não de satisfazê-las. Tá bem? Ou os instintos, né? Como está aqui. As pulsões são derivadas do id, exatamente. E as pulsões, radicalmente falando, ou é pulsão de vida, erótica, ou é pulsão de morte destrutiva. Ou você quer destruir, ou você quer matar. Um pouco como está acontecendo hoje na nossa sociedade brasileira. Quer dizer, nós estamos com as pulsões de morte muito soltas, muito liberadas, né, na nossa sociedade, porque a maneira que a gente vai sendo gestado por pessoas que são tendentes à morte, tendenciosas ao ódio, nós vamos liberando o que é de mal em todos nós. Né? Então, todos nós se sentem um pouco liberados para liberar os nossos ódios. Né? Ou destruir ou amar. É isso, Francisco. Ou é enlaçar, comunidade, erótica, amizade, ou é destruição, morte, agressão, violência. O Guilherme diz, animais têm essa divisão de id e ego também? Não, na verdade. Porque como eles não têm esse capital simbólico, que é a linguagem complexa, né? Porque eles têm a linguagem simples, mas a linguagem complexa, que é a linguagem semiótica, né? A linguagem semiotizada, né? Ou a linguagem do ponto de vista dos recursos simbólicos, eles não têm isso, porque são... como eu brinquei, assim, falando de maneira mais tola, mas de forma plástica bem clara. Se você pisar no rabo do leão, ele não vai olhar qual é a cara, quem é que está pisando para morder. Ele vai te morder. Ele vai morder quem pisar. Não interessa. Quer dizer, ele vai responder a um instinto biológico, não a um instinto psicológico. Né? O instinto psicológico diz respeito às relações que você tem. Como é a sua professora, como são os seus colegas, como é a mãe, como é o pai, enfim. Você responde, se a mãe pisa no seu rabo, você responde de um jeito, se é a professora, você responde de outro, se é o seu pai, você responde de outro, enfim. Você vai responder de acordo com os valores societários que essas pessoas têm, né? Teria que ser racional para ter essa divisão? Sim, tem que ser sujeitos com recursos simbólicos, tem que ser o ser humano, porque ele é ser de linguagem, né? Linguagem simbólica. Então, precisa disso, porque nós estamos falando aqui essencialmente de algo que é do ponto de vista da consciência, ter consciência do nosso lugar. E só nós é que temos, né? Nós é que temos essa consciência de onde nos situamos, né? Do ponto de vista simbólico, geográfico, territorial, etc. Então, é necessário sujeitos, entre aspas, racionais, ou sujeitos da razão, ou sujeitos simbólicos, eu gosto mais de dizer, né? Seres que têm recursos simbólicos de linguagem, né? Que estão na linguagem. Que não respondem só ao destino biológico, né? O nosso destino, ele é um destino livre, né? A gente pode dar liberdade para esse destino e não necessariamente está condenado a dar o trato biológico para ele ou o trato que faz com que salve a espécie, inclusive, né? Porque é justamente por a gente ser livre que a gente pode destruir a espécie a qualquer momento, né? E nisso a gente é menos livre, evidentemente.
Isso não é meio dualista? Na verdade, sim, meio maniqueísta. Francisco, ok, pode parecer, eu queria que não aparecesse, mas acaba que a gente faz isso ficar assim, talvez seja uma falha minha em explicar dessa maneira. Mas você vê, eu vou te dizer que a lógica é sempre ternária e não dual, tá bem? Você veja que a gente está sempre numa lógica ternária. Ego, id, superego, pré-consciente, consciente, inconsciente. Tá vendo? A gente tem sempre uma lógica ternária e não uma lógica dual. Você tem sempre mais forças te compondo. Então você tem uma ansiedade real, uma ansiedade moral, uma ansiedade realística, uma ansiedade realística, uma ansiedade moral, uma ansiedade neurótica. Então você tem sempre três forças e não duas, tá bem? Ok, eu falei do maniqueísmo sobre o destruir e o amar. Sim, a erótica e a destruição. Mas eu vou te dizer uma coisa: a destruição é a mais original delas. Eu não diria que a erótica se contrapõe. Nós somos seres destrutivos, porque nós somos seres muito medrosos, nós temos muito medo, e o medo nos faz ser seres muito destrutivos. Eu explico. Desde tenridade, o bebê, quando alguém vai pôr a mão nele, ele tem um sobressalto. Por que tem um sobressalto? Porque ele tem a defesa ali biológica da sua existência. Mas mais do que isso, ele precisa espantar o que lhe causa mal, antes de amar. Quer dizer, o valor de amar, o valor do amor, só vem depois recobrindo isso. Então, por exemplo, você vai pegar você vai dizer para o sujeito, para a criança assim, não bota a mão aí porque vai dar choque. Ela levanta para te bater. Ela levanta a mão para antes de entender que você está fazendo aquilo pelo bem dela, pelo amor que você sente por ela, por não querer fazer mal a ela. Ela antes vai querer te bater. Então, nós temos um sujeito mais da destruição e o amor vem recobrindo isso. Então, a mãe com o gesto, veja, olha que interessante. Você é um ser todo desamparado quando nasce, mas aí a sua mãe pega você, conversa com você, te recobre de palavra, de carinho, e te dá o peito, e te dá, enfim, te dá amor e te dá sobrevivência. Aí você vai involucrando, você vai envelopando o ódio, você vai superando o ódio. Então é como se a gente fosse seres destrutivos originalmente, que a gente vai sendo recoberto pelo amor, pela erótica, pelo desejo, pelos prazeres. E aí nós vamos superando, ou melhor, nós vamos envelopando esse ódio, que a gente não supera. Então, tanto que a gente está numa sociedade hoje cheia de ódio, né? Quer dizer, vez por outra a gente tem umas liberações desse ódio arcaico. Mas eu diria, o mais arcaico nosso é a destruição. E o amor viria recobrindo essa destruição do ponto de vista psicológico. Bem, vamos para o caminho final. A gente vai agora ver se esse texto tem esses dados, né? Agora é rápido, vejam vocês. O Freud vai explicar, então ele vai usar toda essa parte da página 4 aqui, página 4, ele vai explicar a segunda coluna, ele vai explicar os sistemas topográfico e sistemático, ele vai explicar a palavra inconsciente, ele vai falar que é o ego, o superego, tem partes conscientes e inconscientes, isso é verdade, olha, vejam aqui como que é verdade. Olha o ego. O ego tem parte pré-consciente aqui, consciente pré-consciente, parte do inconsciente, assim como o superego também tem parte consciente, parte inconsciente. Só o id é todo inconsciente. Né? Só o id é todo inconsciente, porque são as forças pulsionais. Então ele vai dizer, deixa eu voltar aqui. Então ele vai dizer que é o ego, o superego e o id. O id, ele tira a palavra id do Nietzsche, né? Do Nietzsche, do filósofo alemão. Então ele vai dizer do superego, ego e id, que são os três reinos ou províncias do sistema psíquico, né? Do aparelho mental, como ele chama. Aí ele vai dizer que o id seria o caos, o caldeirão fervilhante, a agitação fervilhante, quer dizer,
são as necessidades pulsionais, né? Ele vai dizer, são as necessidades pulsionais. As leis lógicas do pensamento não se aplicam ao id, né? Ele vai dizer, nada que se possa comparar à negativa, quer dizer, ele não tem noção de tempo, de negação, de razão, né? O id não conhece. O id é impulso pleno de desejo, olha que o Freud como ele chama, olha lá. O id é o impulso pleno de desejo que estão mergulhadas nas repressões. Mas o id não conhece mortalidade, não conhece tempo, não conhece... Enfim, Freud vai explicando isso mais detalhadamente. Rege no id ao princípio do prazer, né? O id não reconhece valores morais, nem o bem, nem o mal, nem nada disso. Rege ao princípio do prazer, que é a tentativa de satisfazer o desejo, né? E o ego, diz ele, é a parte do id que se modificou pela proximidade e influência do mundo externo, né? E que está adaptada à recepção de estímulos, adaptada a esse mundo dos estímulos externos. Então, o ego é a ponte entre o id e o mundo externo, né? A relação com o mundo externo tornou-se um fator decisivo para o ego, que assumirá a tarefa de representar o mundo externo perante o id, quer dizer, ele é esse teste de realidade, né? Ele vai chamar o ego de teste de realidade. O ego é o que controla, né? Que dá, olha, que é o acesso à motilidade, é o motor do eu, né? Sob as ordens do id. Enfim, ele vai explicando essa parte toda para dizer uma coisa, mas o ego, afinal, é fraco. Quer dizer, o ego é fraco. O ego deve, no geral, executar as intenções do id. A relação do ego para com o id pode ser representada como a de um cavaleiro para com seu cavalo. Quer dizer, o cavalo sem rédea e o cavaleiro tentando domá-lo. Então, o ego, ele vai dizer, o ego sempre se mostra fraco. Olha que legal, por quê? Porque não sirvamos a dois senhores ao mesmo tempo. O pobre ego, olha, ele chama o ego de pobre, o ego de fraco, passa por coisas ainda piores. Ele serve a três severos senhores. O ego não é de... O ego tantas vezes falha em sua tarefa. Quais são esses três tiranos, né, que ele chama? O mundo externo, o superego e o id. Bem, aí ele explica como isso se dá, o superego a gente já conheceu. Então, veja lá, o ego pressionado pelo id, confinado pelo mundo externo, confinado pelo superego e repelido pelo mundo externo, pela realidade, luta por exercer eficientemente sua incumbência econômica de instituir a harmonia entre as forças e as influências que atuam nele e sobre ele. Incumbência econômica tem um sentido pulsional, quer dizer, luta eficientemente pela incumbência de dividir a pulsão ali, de harmonizar as pulsões. Mas a vida não é fácil. Se o ego é obrigado a admitir sua fraqueza, ele irrompe em ansiedade. Ansiedade realística, referente ao mundo externo, ansiedade moral, referente ao superego, valores morais, e ansiedade neurótica, referente às forças e às paixões do id, né? Então a vida não, o ego é sempre um ego ansioso, né? Ou uma ansiedade real, ou uma ansiedade moral, ou uma ansiedade neurótica. Bem, Freud nos alerta que é difícil dizer atualmente em que medida esse esquema está correto, mesmo porque ele está muito linear, então ele faz uma meia-culpa em relação a isso, né? Ele vai chamar isso da nossa geografia política, né? A nossa topografia. Não podemos fazer justiça às características da mente por esses esquemas lineares, claro, não podemos. Mas é isso que ele vai estabelecer aqui. O esquema está muito linear, está muito facinho, assim, está muito... Né? O esquema está muito... a coisa mais complexa, essas forças trabalham muito ao mesmo tempo, né? E ele encerra o texto com algo muito fundamental, que a gente deve recuperar aqui, é que ele vai dizer, olha, qual que é o intento, né? Qual que é o objetivo terapêutico da psicanálise? Né?
uma vez que o ego vive em ansiedade, né, seja real, neurótica ou moral, seu propósito, o propósito terapêutico, é, na verdade, fortalecer o ego, fazê-lo mais independente do superego, ampliar seu campo de percepção e expandir sua organização, de maneira a poder assenhorar-se de novas partes do id, conhecer-se mais, saber-se mais de si. É isso que visa a terapia psicanalítica. Aí ele fala a frase, que é uma frase muito célebre na obra freudiana, que é o Ruas war so ich werden, que é: onde id estava, deve ego estar. É uma obra da cultura, não diferente da drenagem de Zuiderzee. Ruas war so ich werden, ou seja, onde id está, o ego deve estar. O que quer dizer isso? Você não vai transformar o id em ego. O id não se transforma em ego, mas o ego tem que estar presente, tem que assenhorar-se dessas partes do id para saber mais de si. A gente deve conhecer mais os nossos impulsos para a gente saber lidar melhor com cada um de nós mesmos. Ele vai falar: isso é uma obra da cultura, não é uma obra biológica, é uma obra da cultura, é uma obra psicológica, não é biológica, né? É do valor moral, não diferente da drenagem de Zuiderzee. O que seria a drenagem de Zuiderzee? Gente, na verdade, Zuiderzee, para quem teve a curiosidade de ver, são aqueles diques, foi um famoso dique, um dos mais substanciais diques da Holanda, Países Baixos, em que a Holanda teve que criar diques para conservar o mar sem invadir a Holanda, nos momentos das chuvas e etc., invadir a Holanda e acabar com as plantações, etc. Então, o Zuiderzee fez? Esses diques conteve o mar para quando tivesse as enchentes, esse mar não avançasse nos Países Baixos, né? Nos Países Baixos, porque são abaixo do nível do mar. É uma obra da cultura, quer dizer, uma obra do homem. É um artifício da cultura e não necessariamente uma invenção natural. Não é uma invenção natural, é uma invenção cultural. Então, Freud vai fazer uma analogia entre o Zuiderzee, a drenagem, dos Países Baixos, com o ego e o id, no seguinte sentido: olha, ali onde reina o id, que é o mar, se eu tenho essa drenagem, né, se eu tenho o Zuiderzee, eu posso assenhorar mais dessa parte onde o mar invade, né, onde o mar toma conta das plantações, invade, mata tudo, nos momentos de enchente. Ou seja, se eu tenho o Zuiderzee, que seria a terapêutica cultural, se eu tenho Zuiderzee, eu posso, então, assenhorar mais, o ego vai assenhorar mais dos campos das plantações da Holanda. Ok? É isso o texto. Vamos às dúvidas de vocês. Guilherme, a cultura para Freud é a ação do homem de transformação do meio. É tudo que o homem faz para transformar a civilização. A ideia de Freud a ideia de cultura de Freud é a ideia da civilização. É o homem fazendo relações entre si para transformar o meio dele, né? Então, são os artifícios de cultura. Né? A terapia é um artifício de cultura. A própria psicologia é um artifício de cultura. Né? É algo que o homem construiu. São construções culturais para a gente entender as nossas existências, né? E transformar as nossas existências. Tá claro, gente? Toda essa parte? A Cíntia tá ok, Darlan também. Ok, então é isso.
que nós estamos, então, apresentando é algo, é uma construção, né? Uma construção da ideia freudiana, no caso, psicanalítica, da constituição subjetiva, de como o sujeito se constitui. E nós demos um exemplo, a partir dessa cena simples do cotidiano de uma sala de aula, como essas forças podem estar atuando, né? Como elas atuam nesse meio e como essa professora, podendo assenhorar-se mais do que está acontecendo à sua volta, ela consegue resolver melhor a situação. Veja vocês, essa professora, ela não fez respostas morais, por exemplo. O gesto obsceno, que é colocar esse dedo na bunda da professora, esse gesto obsceno não significa pênis, nem significa vai tomar no ânus ou coisa do gênero, nada disso. Esse gesto, né, esse gesto em si, não é outro senão querer tirar o poder